Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos, os amigos, eu vos saúdo nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui na congregação Palavra de Vida, aonde eu me congrego aqui no Olho d'Água. Esta congregação ela faz parte da área 57 e temos como nosso dirigente aqui, dirigente Jorge, e o pastor é o pastor Ribamar Mendes. Estou aqui em um momento de reflexão na congregação, de leitura da Bíblia, de oração. Me veio aqui um texto na mente, no coração, gostaria de compartilhar com você, bem rápido. É o Salmo de número 34 e versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, ou o livra de todas. E nós observando, irmãos, meus queridos, a vida de alguns servos de Deus nas Escrituras, nós olhando, vendo, lendo as Escrituras, nos deparamos com vida de servos de Deus que passaram por muitas aflições terríveis, perseguição terrível, que você olhava assim para o momento desses homens e você dizia: não tem jeito, já está perdido, não tem como este homem sobreviver a isto. Eu gostaria de lhes trazer à mente, ao coração, por exemplo, a história de Jó, que era um servo de Deus, temente, se desviava do mal, era um homem piedoso, um homem de fé, de compromisso com Deus, um homem que honrava a Deus. E nós observamos que Satanás ele foi até a Deus, pediu para Deus permitir que ele tirasse, que ele acabasse, destruísse com o que Jó tinha, porque Satanás acusou Jó dizendo que Jó só servia a Deus porque Deus havia abençoado a ele grandemente na terra. Então Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó tinha de bens materiais, filhos. E essa primeira perda de Jó manteve-se íntegro diante de Deus. Então Satanás ele vai novamente tentar a Jó, pedindo que Deus permitisse que ele ferisse a vida de Jó, saúde, e a intenção de Satanás era matar. Mas Deus disse que na saúde ele tocaria, mas na vida não. Então Deus não permitiu que a vida de Jó fosse tirada. Deus preservou a vida dele. E Satanás feriu a Jó com uma chaga mortal. Jó definhou, ficou fragilizado, mas Jó não negou a Deus, permitiu, permaneceu fiel. E a Bíblia diz no capítulo 42 que Deus restituiu a Jó em dobro tudo o que antes ele tinha. Deus livrou o seu servo dessa grande aflição, ou grandes aflições que vieram sobre a vida de Jó. Deus deu livramento, Deus abençoou, Deus livrou e deu vitória no final.
E Jó não negou a Deus, permaneceu fiel. Satanás se inflamou contra Jó pelo fato de Jó ser fiel, de Jó servir a Deus. E ele então buscou uma ocasião para abrir fogo, abrir guerra, declarar guerra contra Jó. Mas Jó se manteve firme e Deus no final o abençoou poderosamente. Nós observamos também, meus irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 3, que a Bíblia diz que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro de uma fornalha ardente de fogo, porque se negaram a adorar a imagem de Nabucodonosor, que era uma prática contrária à vontade de Deus. Adorar uma imagem de escultura era e é, não somente era, mas é uma prática abominável aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia que esse pecado, ele é um pecado abominável aos olhos de Deus, porque dobrar-se diante de uma imagem de escultura é o ser humano dar a glória a uma construção feita pela mão dos homens. A glória que é devida a Deus é dada a uma imagem de escultura. Então Deus, ele não suporta esse tipo de pecado. Então a Bíblia diz que os 3 jovens não se dobraram, não aceitaram se dobrar diante dessa imagem. E Nabucodonosor os ameaçou, dizendo que ia aumentar o calor, a pressão do calor da fornalha 7 vezes mais, na intenção de que eles ficassem com medo e se dobrassem diante daquela imagem. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que os 3 jovens permaneceram firmes e disseram: se Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha que tu formaste, que tu criaste. Mas nós não adoraremos a imagem que tu criou. E a Bíblia diz então que eles foram de fato lançados dentro da fornalha. Mas a Bíblia, irmãos, diz que o nosso Senhor, o Deus dos céus, que tem o poder sobre tudo e sobre todos, já estava aguardando eles, de maneira que o fogo, por mais quente que fosse, não os queimou. O calor da fornalha de Nabucodonosor, a pressão do fogo, não queimou nem um fio de cabelo dos 3 jovens. Isto é o que a Bíblia deixa bem registrado. As suas vestes, não ficou nelas nenhum cheiro de fumaça. Deus livrou completamente. Passando dali, nós observamos também Daniel, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Fizeram um decreto para impedir Daniel de continuar orando a Deus, porque o diabo é assim. O diabo, ele fica enciumado com você que tem compromisso com Deus. O diabo, ele se inflama, ele se levanta com o crente que tem compromisso com Deus, com o crente que quer apenas servir a Deus, com o crente que quer adorar, com o crente que quer servir, que quer permanecer fiel. O diabo se levanta contra crente desse jeito. O diabo traz aflições sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que querem agradar a Deus de fato. O diabo traz aflição, meus irmãos. E a Bíblia diz que Daniel então foi pego orando a Deus, foi lançado dentro da cova dos leões, mas Deus enviou a providência de livramento. Deus enviou o seu anjo e deu livramento a Daniel dentro da cova dos leões.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, queridos, Deus ele não vai te livrar da prova, mas Ele vai te livrar dentro da prova. Deus não livrou a Sadraque e Mesaque da fornalha, mas Ele livrou dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou dentro da cova dos leões, para que a excelência fosse somente dele. Deus não livrou Jó da aflição, das provas, mas Deus livrou Jó dentro da luta, dentro da guerra, dentro da peleja em que Satanás o colocou, em que Satanás criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a este Deus, o Deus dos céus, o Deus que criou todas as coisas, que é poderosíssimo para dar a vitória a todos quanto nele esperam. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo te fortaleça cada dia mais. Não olhe para trás, olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Por mais que seja difícil, por mais que os teus olhos veem ao redor que há muitas dificuldades, que há muitas aflições sobre a tua vida, permanece firme, permanece fiel, permanece servindo, porque providência de Deus está chegando para a tua vida. Deus te livrará da prova em que você está, Deus te livrará da aflição, Deus te livrará da tentação, Deus te livrará da guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus em Cristo abençoe e possa conduzir a tua vida sempre nos caminhos do Senhor. Amém.